gente vai falar sobre essa recente altazinha aí, né, recorde da bolsa. Tem gente que falava que a bolsa brasileira nunca ia passar dos 130 mil pontos, né, então quando passou agora, acho que talvez também vai mais longe. E existe ainda um temor aí, talvez, numa crise, né, porque o ouro não para de subir, o Warren Buffett não para de guardar dinheiro, no Bradesco especificamente. A gente passou acho que uns 40 minutos falando que o Bradesco estava barato, o Bradesco estava barato, o Bradesco estava barato, e aí pegou, acho que foi 9 dias depois, 10 dias depois que a gente falou que o Bradesco estava barato, pum, arrebentou o Bradesco, saiu o resultado, começou a subir. E fica aqui agora já o gancho para a gente iniciar as nossas 10 lições, né? Só um. A gente vai falar sobre essa recente altazinha aí, né? Recorde da bolsa. Primeira coisa, Ibovespa aí nessa semana, na quinta-feira, né? Chegou a bater 134.574 pontos ali por volta das 13 horas, superando aí todos os recordes que a gente já tinha atingido até então, né? E aí, pô, o que aconteceu? O fluxo de capital estrangeiro, investindo principalmente nos bancos, né? Essa potencial queda de juros dos Estados Unidos, já deixou os americanos animados para procurar mais aventuras. Raul, como assim? Quando a taxa de juros por lá tá mais alta ali, ninguém quer, né? Você vai sair da sua casa para poder arriscar dinheiro num país chamado Brasil. Você fala, Raul, mas o Brasil é um país famoso. Não, a gente é um país exótico para investimentos, tá? Mais próximos da Guatemala do que dos mercados desenvolvidos. É um fato, sabia? A gente está mais próximo, tipo, de Marrocos do que dos países desenvolvidos no que se refere a investimento. Então, somos um país exótico, o dinheiro começou a voltar. Já entrou até agora 3,2 bilhões de reais de dinheiro gringo. E a gente teve também um lucro e um crescimento das empresas, né, Douglas? Tem aí crescido as empresas, a gente tem a bolsa ainda barata, perto do nosso histórico, né? Você fala, mas não está na máxima. Não está na máxima, mas normalmente o lucro das empresas cresceu nesse meio. Quando a gente vai fazer uma avaliação para entender se está barato ou não, a gente olha quantas vezes o lucro a gente está pagando. Se a gente pagava 14,6 vezes nos últimos 10 anos, a gente está pagando 9,7 vezes o lucro das empresas agora. Ou seja, tem espaço aí para crescimento? Tem espaço para crescer, tá? E aí, essa expectativa do corte de juros. Agora, tá foda que nesse rally todo, a gente pela primeira vez está sendo puxado por empresinhas pequenas, né? A Vale, Petrobras mesmo, mais ou menos. Então ainda tem espaço aí, talvez, para isso. Tem gente que falava que a Bolsa Brasileira nunca ia passar dos 130 mil pontos, né? Então quando passou agora, acho que talvez também vai mais longe, né? Porque subiu com mais tranquilidade. Então, é basicamente isso que a gente teve aí, que fez a Bolsa subir. Queria perguntar para vocês primeiro, o que vocês acham dessa alta aí? Depois a gente passar aqui o programa de hoje, a gente tem que ser sério aqui rápido, porque a gente vai ter que fazer 10 lições depois, né? Para entregar o título. Então, vamos começar aí. Então, sucinto, Douglas, o que você achou? Bom, eu tive uma visão mesmo de uma nova forma de a gente ver a bolsa, né? Porque teve esse reflexo positivo, né? Tinha muitos ruídos que estavam atrapalhando bons ativos, porque nossa bolsa ela é pequena e ela é muito volátil, e é muito por conta mesmo de ruído. Então, mesmo com o prejuízo contábil ali da Petrobras, a gente, que é até a maior composição do Ibov, né, junto com a Vale, a gente percebeu que teve uma elevação ali dos ativos. É muito puxado também pelos bancos, então a gente vê a recuperação tanto ali do Bradesco também do Santander, que era mais crédito ali vinculado à pessoa física, né, para o financiamento dos consumos das famílias, que tem um risco um pouco maior. Mas, no caso, a gente teve também um balanço bem sólido também do Itaú. Então, eu vejo isso como um dado bem positivo, justificando que, ao longo do tempo, as boas empresas tendem a voltar a ser negociada na média histórica, né? Ter a regressão à média. Então, por exemplo, quando a gente observa empresas que, historicamente, sempre está negociada a valor patrimonial ou um pouquinho mais de ágio, ou seja, 1,10, 1,20 sobre preço-valor patrimonial, e hoje está sendo negociada até abaixo desse valor, no longo prazo ela tende, claro, se continuar com os resultados conforme tá com o guidance da administração, que é aquela parte de projeção do conselho, a empresa tende a voltar aos mesmos patamares. Então, porque não faz sentido, o lucro vai crescendo e o preço da ação vai caindo. Não, sim, vai sempre, a longo prazo, a cotação acompanha o lucro, né? Isso é uma coisa já que a gente sabe. Exatamente. Além de acompanhar o lucro, as expectativas futuras. Então, esse crescimento da nossa bolsa nos últimos dias já vê também a recuperação da nossa economia. Por exemplo, a gente teve uma queda muito grande do desemprego, a gente tem a maior parte da população também trabalhando, então tudo isso tem um reflexo positivo e, de certa forma, está gerando maior ganho ali para os investidores que acreditavam nos ativos. Essa é a minha visão, minha avaliação sobre essa nova onda aí de alta dos nossos ativos da nossa bolsa brasileira. Boa análise, Douglas, boa análise. Godoy.
Exatamente. Isso aí, acho que veio muito na esteira aí de recuperação de algumas empresas na parte contábil ali, né? A gente vendo resultados ali surpreendendo, não só os resultados das empresas surpreendendo, mas agora a gente viu o IBCBR, que é utilizado como uma prévia do PIB ali também, né? Tá mostrando uma atividade brasileira bem resiliente ainda, bem forte. Mas, assim, por um outro lado, a gente começa a enxergar um pouco mais de receio, né? Porque até mesmo no tom que veio nessas últimas falas aí do próprio Roberto Campos Neto, a gente tá com receio de vir uma nova alta de juros aí, ao invés de cessar num patamar que está. Até o Galípolo falou, né? Exatamente. Então já estão bem alinhados aí nessa parte, né? O Galípolo que daqui umas 2 semanas, né? O que espera-se que ele vai ser anunciado de fato como sucessor do Roberto Campos Neto. E, cara, assim, isso também traz muito fluxo de capital estrangeiro. Então, você pode ver, de uma forma bem descorrelacionada, na semana passada, o mesmo patamar que o dólar caiu, a bolsa subiu. Então, assim, começa a trazer principalmente esse fluxo de capital estrangeiro para cá, que mais 50% da bolsa brasileira é movida por capital estrangeiro. E aí o pessoal está começando a enxergar com bons olhos, e principalmente essas empresas que são descontadas estão batendo recordes aí na parte de geração de lucro, e isso atrai cada vez mais gente para cá. Então, assim, a tendência, na minha visão, é de uma melhora, pelo menos até o final do ano. Bom, na minha visão, se a gente for olhar a retrospectiva do começo de 2024, meio que o Brasil ficou fora da festa. A gente viu aí a bolsa totalmente subindo. É raro a gente ficar fora de festa, né? A gente gosta brasileiro. A gente tava no Fusquinha, na Kombi, aí a Kombi deu problema ali, ficou... Deu pau, ficou na BR. Trocar o pneu ali, e agora estamos chegando. Estamos chegando atrasados, mas estamos chegando, basicamente por problemas internos nossos, né? Então, ruídos. Quando Brasília fica calado... muito bom, né? Basicamente por problemas internos, é muito bom. Brasília tá calma. Qual que é o nome do nosso problema interno? Comenta aí pra gente no chat, vamos ver. Vocês estão atentos, vai. Só ver ali Planalto, Central. Não dá dica não, pode seguir no spoiler. Basicamente, então, quando a gente teve essa questão de ter aí um pouco mais assentado, de ficar um pouco mais calado, o governo que não tá atrapalhando mais, então você viu que a economia e também a bolsa começou a destravar valor. Você via que boas empresas ali não faziam nenhum racional, como o Douglas falou, nenhum racional dela estar naqueles múltiplos. Você pega empresas boas, com caixa, gerando lucro, tendo bons resultados. Agora que a gente resolveu esses problemas internos, eu fico até com medo, porque quando tá muito calado, eu sempre vejo que pode estar vindo aí uma grande tempestade. Mas, por enquanto, vamos surfando aí esse mar mais calmo. Então eu vejo basicamente isso, a gente está conseguindo destravar valor porque a gente já tinha descontado. O nosso investidor já estava muito receoso, já tinha saído muito capital no primeiro semestre de 2024, então esse dinheiro já está entrando novamente e acaba que aí os ativos que estavam descontados, basicamente você só fazer a alocação ali que naturalmente eles vão convergir ali para a média, que é a média que geralmente retrata a melhor forma ali de precificar o valor do ativo, que é o PL. Acaba que a gente tem aí bons números, né? E existe ainda um temor aí, talvez, numa crise, né? Porque o ouro não para de subir, Warren Buffett não para de guardar dinheiro. Então, ao mesmo tempo que está subindo, tem uma galera falando, é aquela melhorada do defunto antes de morrer, né? Aquela respirada. E a gente está seguindo aí, por hora eu tô olhando isso e tô fazendo assim, é muito bom, né? Mas assim, a gente fica esperando aí. Eu acho que barato ainda, encontrei muita coisa interessante para investir nos últimos tempos, eu comprei muito aí. E acho que se aparecer, se cair é bom porque a gente compra mais, se subir é bom também porque valoriza o que a gente já tinha comprado. Então, não tem muito o que... Vai lá, o Guilherme. Cara, eu acho que tá refletindo muito o resultado que a gente teve das empresas. Então, nos últimos resultados aí a gente viu uma crescente de receita, de geração de lucro, caixas consistentes, bons resultados. Então acaba que essa alta da bolsa também vem muito refletindo isso. Então a gente vê aí que o resultado dos bancos trouxe um capital maior também do estrangeiro aqui para o Brasil. A gente viu essa crescente dentro da nosso índice. E acredito que tudo é oportunidade, cara. Então, se é igual você falou, a gente se valorizou aquilo que a gente comprou antes. Se cair, é uma promoção. O gerente ficou maluco, a gente vai fazer posição melhor. Porque as empresas, elas continuam consistentes, cara. Empresas boas, com tudo funcionando normalmente, não faz muito sentido a gente se preocupar nesse nível. E também não existe alta da bolsa sem essa ameaça de crise de alguma maneira, né? Porque ninguém gosta de comprar mais caro. O pessoal fica falando, a bolsa tá ruim, mas eles estão tudo montando posição, né? Então... Quando começa a subir, todo mundo fica mais preocupado. Você pode ver que agora diminui ali o apetite. Porra, quem entende de investimento mesmo... Apetite ao risco. Os fundos de investimento já ficam assim, porra, você tem que comprar desse jeito, tá legal, né? Você vê que encontra essa tal resistência ali, né? Bateu nos 134 mil pontos também, tá difícil de subir. Hoje já começou a cair um pouco, porque não
Não tem como, né? Aham, outra questão também é que, vez ou outra, você encontra alguém que fala, não, vou comprar agora não, vou esperar a bolsa voltar aos patamares normais pra eu voltar a comprar. Mas qual que é a lógica disso? Não, e por exemplo, se a gente pega os episódios bem inicial do Lucros Líquidos, nunca foi. Essa alta agora não é uma grande surpresa pra gente, né? Por exemplo, tem um episódio que a gente fala dos bancos, que a gente fala o tanto que estava descontado. Do Bradesco, especificamente. A Exatamente. gente passou, acho que uns 40 minutos falando que o Bradesco estava barato, o Bradesco estava barato, o Bradesco estava barato, e aí pegou, acho que foi 9 dias depois, 10 dias depois que a gente falou que o Bradesco estava barato, pum, arrebentou o Bradesco, saiu o resultado, começou a subir. E aí todo mundo que tava falando mal do Bradesco também apagou os vídeos. Tem gente apagando o vídeo agora, pegou mania feia, tá? E apagou o vídeo e postou alta do Bradesco. Eu achei interessante isso aí. Quero deixar registrado. Boa jogada. Tô vendo, né? A merda da análise passada, né? Pega ali quando acontece o evento, a pessoa fala, olha só, tava barato mesmo o Bradesco. Mas aí é nos momentos que a bolsa tá mais barata ali que você tem que enxergar essas oportunidades, né? E interessante analisar também o Bradesco. Eu peguei as linhas de negócio que mais avançaram. Principalmente foi seguro alto também, que eles estão atacando mais esse modelo de negócio, que muito é vinculado também ao Santander, e também crédito rural. Tanto que eles fizeram parceria também com uma das maiores empresas dos Estados Unidos, que é a John Deere. Years, Que ele claro, né? teve, exatamente. Então ele vai... não era um ativo que era muito analisado assim... Falo de modelo de negócio do agro pro Bradesco, né? Mas agora eles estão vinculando mais o crédito rural, que de certa forma tem maior recuperação, né? Se a gente pegar em termos de dificuldade de crédito. Porque, por exemplo, se a gente for pegar o orçamento das pessoas que financiam ali o crédito rural, a gente tem um governo que vem com o incentivado. E a gente tem os bancos privados mesmo, e tem uma outra parcela que fica... E tem a gente agora, se você quiser aí, empréstimo para comprar máquinas agrícolas, não subsídio, tá? Empréstimo mesmo. É porque tem o crédito subsidiado, né? A gente empresta normal. A gente está emprestando dinheiro aí para compra de máquinas agrícolas, então é dentro, tá? E para pensar, a carteira de crédito rural é uma carteira muito boa, porque você tem dois modelos de financiamento. Você tem o financiamento para custeio, que seus pagamentos são anuais ali, então dentro de um ano você tem que fazer esse pagamento. Então é uma recorrência ali, algo que gira em 12 meses, e os de investimento aí que você pode pagar muito mais tempo, com 8 anos, então você consegue ter essa flexibilidade de carteira de crédito dentro da instituição. Exatamente. Muito bom. Então a gente tem aí esses dados, né? A gente achou por bem, né? Esse é o assunto mais importante do dia, a gente achou por bem iniciar assim, e fica aqui agora já o gancho para a gente iniciar as nossas 10 lições, né? Só um dedinho de prosa aqui com referência a isso. Se você pegar o nosso índice, né, dolarizado, você tem aí o ETF, o EWZ, né, se pegar o índice Bovespa dolarizado ali, aí a gente está muito longe da nossa máxima, assim, a gente está 40% abaixo da nossa máxima ainda, tá? Então não se distraiam com a cotação da bolsa só em reais, porque realmente é como 50% do fluxo de capital ali é estrangeiro, os estrangeiros estão tomando um fumo ainda, né? Quem está em reais ali não tomou um fumo, mas se você quiser converter para dólar, você vai para Disney para você ver se seu dinheiro tá dando certo. O Mickey, ele é elitista, só aceita a moeda verdinha do país dele, não aceita a nossa, não. Ele não gosta de papagaio, não gosta de peixe, não gosta de nada, só dólar. Não curte uma garupa. Não curte uma garupa. E nem aquele nota é feia, né, de 200, é do Lobo-Guará. A Lobo-Guará. O Guará é bonito, a nota é tão O Lobo-Guará é bonito, mas a nota é feia demais. Mas é tão feio quanto a inflação, né? Eles fizeram bem porque ela representa bem. Eu acho que o Paulo Guedes ele não gostava muito de inflação e vou fazer uma nota feia pro pessoal ver o tanto que isso é feio. E a moeda que circulou, né? Nossa. Circulou de 200? Então aqui pra gente começar, 10 lições, lembrando, né? É uma lição por pessoa, a gente vai fazer assim, aí vai concluir, aí vai voltar, aí vai fazer mais uma lição, aí vai voltar. Por quê? Porque é um assunto que todos nós gostamos aqui de conversar, etc. E aí, às vezes, tem candidatos aqui nessa mesa que se empolga candidato pela ordem. Ordem no tribunal. Fazer isso aí. Você assistiu o debate, o cara fazendo por bolos? Grande debate. Vai lá, o menino Douglas. Então eu vou começar então pela parte que eu mais gosto, que é analisar os estados das empresas, os dados das empresas, os fundamentos. Então eu até queria ficar por último, porque essa é a parte um pouquinho mais complexa, mas o destino me colocou como primeiro, então vamos falar sobre isso. Ele já primeiro. Ele vira correndo, porque estou ficando aqui uma hora antes. Todo mundo, é o destino. Mas por que o fundamento ele é um pouquinho mais
é difícil da gente analisar ele, mas ele é fundamental para a gente projetar resultados e não ficar surpreso quando a bolsa sobe, como nesse momento. Por exemplo, quando a gente vai analisar ali dados do balanço patrimonial, né, a gente pega ali o patrimônio líquido da empresa. Se a gente vê que o patrimônio líquido da empresa tem subido ao longo do tempo, patrimônio líquido basicamente é o que é o capital do sócio, né, depois de tirar os bens, direitos e obrigações que a empresa tem a pagar. Se a gente vê que tem avançado ao longo do tempo, é natural que a cotação da empresa também pegue essa expectativa futura e assim tenha maior reflexo ali nas cotações. Então, a primeira base mesmo para se tornar um investidor acima da média seria analisar as partes contábeis mesmo, uma contabilidade mais para negócio, entendeu? O modelo de negócio, porque assim você nunca vai ficar tão surpreso quando o resultado vier um pouquinho ruim por conta de questões macroeconômicas. Porque, por exemplo, vamos imaginar que a empresa tem um alto endividamento. Então, é natural que se tiver uma elevação dos juros, a empresa tende a lucrar menos. É lógico. Então, porque ela está pagando mais juros para os seus credores. Mas isso é momentâneo, porque se ela está se endividando, ela está em um processo de investimento. Ou está no processo de capital de giro. Pode acontecer esse cenário. Mas, então, por exemplo, se a gente tem uma projeção de crescimento das companhias, esse resultado pode vir menor, mas como o investidor é mais fundamentalista, ele não vai ficar tão surpreso se a ação cair um pouquinho. Porque, por exemplo, no início desse ano a gente teve os resultados da WEG, que ela saiu e as ações caíram. E naquela época eu até tinha recebido uma pergunta no Instagram sobre isso. E eu falei, não, poxa, ela tá fazendo novas aquisições de empresa, tá entrando no mercado da Europa também, tinha comprado ativos também no México, então é natural que uma hora esse investimento vai trazer retorno. E hoje é uma das empresas que mais cresceram, né? A gente até trouxe ela nos lucros líquidos anteriores. Então não era uma surpresa que a empresa teria um ganho de escala ali, um ganho de lucro. Então, o investidor estudar mais sobre o fundamento das empresas e também a contabilidade talvez seja uma base bem interessante para você se tornar cada dia melhor. Uma base boa, e você deu um conselho que eu acho que é primordial, né? Na primeira fase aí do conselho, foi os dados referentes ao patrimônio da empresa, né? Isso aí é fundamental. Imagina o seguinte, olha, você tem um patrimônio de 100 mil reais, e aí no outro mês ele é de 150 mil, e a sua empresa estava avaliada em 200 mil reais. Esse diferencial pode ser que no primeiro momento as ações não reflitam ele, mas se continua subindo, vai chegar num ponto que vai ter um patrimônio tão expressivo que vai ter que subir necessariamente. Então, o crescimento patrimonial, ele pressiona as ações a subirem ali, porque ele é dinheiro mesmo, né? Tá aumentando o dinheiro, muitas vezes tá aumentando a disponibilidade mesmo, o dinheiro, em espécie. Então, você tem que analisar esse dado aí com carinho, porque aí você evita cair principalmente em problemas, né? Até em fraude muitas vezes, porque tem muita empresa que você vê o patrimônio minúsculo, ele tá girando um monte de dinheiro, e daí vai fazendo distribuição que não deveria. Aconteceu com a Saraiva, por exemplo, distribuiu. Se foi ver lá, não tinha nada, a empresa era uma casca sem nada dentro, foram distribuindo tudo, desfazendo patrimônio, coisa que o Pão de Açúcar tá fazendo agora. Estranhíssimo, né? Você vai vendo a redução patrimonial, só desinvestimento, é só venda. Vendeu açaí, vendeu tudo, virou uma casca. Começou vendendo os postos, né? Falando que era para ganhar eficiência. Hoje em dia já nem dá desculpa mais, só vai vendendo, não sei o que tá indo pro Grupo Pão de Açúcar. Sinceramente, não tô entendendo o que eles querem fazer, né? E aí você corre risco de ficar ali com um investimento que é só um nome. A Oi, por exemplo, já desfez de boa parte do patrimônio dela, né? O patrimônio, a dívida líquida, ok, diminuiu agora no sistema ali, mas quando você vai olhar, a Oi tinha um patrimônio gigantesco. O pessoal, inclusive, falava, tem uma chance de recuperação a partir daquele patrimônio. Foi vendendo, hoje tá com as fibras. Acho que nem isso, né? Ficou só um intangível. Nada. Então, assim, pegou aquilo da empresa que é dinheiro mesmo, arrancou, e aí fica aquela coisa com aquela massa falida na bolsa. Segunda lição. Vocês têm que fazer a introdução. Segunda lição agora, tal. Vou chamar agora? Então, eu gosto de olhar para empresas que muito dificilmente o seu modelo de negócio será substituído por alguma outra coisa. Então, se a gente for olhar aqui para o modelo brasileiro, obviamente, eu fugindo um pouco do óbvio das utilidades, né, que são energia elétrica, água, essas coisas assim do tipo. Se a gente for olhar para o cenário brasileiro, o que a gente tem? A gente tem uma malha rodoviária extremamente necessária para escoamento de todas as nossas produções. Então, hoje, 75% das nossas mercadorias são escoadas via rodovias. Então, como que você consegue observar e surfar um pouco disso que muito dificilmente será substituído? Por quê? Antes de entrar na empresa. Porque, olha, hoje a gente tem um custo muito elevado para você construir a ferrovia. Você não tem interesse de que se construa ferrovias aqui, porque tem um grupo de interesse muito forte para que a malha rodoviária continue forte, principalmente pelo fato de que eles ganham dinheiro com a gasolina, ganham dinheiro com a produção dos caminhões, ganham dinheiro com os caminhoneiros também.
Pedágio. Ganha dinheiro com pedágio. Exatamente. Então tem tudo isso aí tá envolvido ali num setor que é muito dificilmente alguém vai vir aqui e vai falar assim, eu vou construir uma ferrovia e substituir esse modelo. Então, assim, você vai ter algumas empresas, como por exemplo a Randon, que faz a parte de carrocerias ali, de caminhões. Você tem a Marco Polo também, que inclusive ela faz carroceria de ônibus, então você vai sempre ter ali viagens feitas através dos ônibus. Então tem algumas coisas que vão ser muito dificilmente vão ser substituídas e que você consegue ter esse modelo de negócio dentro da sua carteira que você fala que assim, pô, se eu sou um investidor para longo prazo, esses negócios aqui não vão ser substituídos, eu vou conseguir, obviamente, se a empresa tiver bons resultados, igual o Douglas já passou, você pega tudo que o Douglas falou, complementa com o que eu coloquei aqui, que já é a segunda dica valiosa, e com certeza, por longo prazo, você vai colher os frutos disso aí. Lá, Manuel, terceira lição. Terceira lição. Complementando aqui, como meus colegas foram bem técnicos, eu vou para algo que muitas pessoas negligenciam, que é a parte do emocional, no investimento. Que basicamente ali você tem uma estratégia de investimento, ou mesmo a pessoa nem tem uma estratégia, ela vai acabando pelo momento, pela emoção ali. Às vezes, quando a gente não vê pessoas perguntando se é o momento de investir na Bolsa, quando ela está começando a ser notícia ali no Jornal Nacional. Ah, a Bolsa bate o recorde, chega nos 134 mil, subiu 5%. Não aconteceu isso, mas quando acontece isso, geralmente gera ali um impacto e as pessoas começam a olhar para aquilo. Aí você vê o seu primo, você vê alguém do seu âmbito familiar falando, tô ganhando dinheiro, mas a pessoa realmente não comprova ali que tá mesmo ganhando. Às vezes, só fez ali uma alocação. E você vai pela emoção, sem uma estratégia definida. Então, o emocional ele é muito importante. E para o outro lado também, ele é muito importante naquele momento que você tem, às vezes, uma estratégia definida, já tem um ganho ali, e às vezes você é mão de alface. O que é ser o mão de alface? Você está ali com lucro, acredita na empresa, a empresa está indo tudo no caminho que você deseja, só que em determinado momento você fala, acho que essa empresa agora, eu tenho que realizar o lucro. Eu não estou com lucro, estou com medo, e acaba vendendo aquela posição. E como você tinha ali uma análise, e aquela análise às vezes estava correta, e a empresa continua trilhando ali um caminho de perspectivas positivas, você acaba se arrependendo. E aí você fala, nossa, aí fica aquele eterno si. Então, se você tem esse emocional bem consolidado, você sabe o que você vai fazer, você vai passar de uma forma mais tranquila. Não estou falando que vai ser fácil, porque em momentos, por exemplo, principalmente de queda, acho que é o momento mais desafiador para qualquer investidor. Ele vê ali a volatilidade na carteira, então é um momento que você tem que estar ali tranquilo. E se você está emocionalmente, vamos dizer assim, desconfortável, é porque você errou em algum momento da sua estratégia. Ou você se posicionou muito em algo de risco e você não estava confortável com aquela situação e não tinha propensão, ou você fez uma análise errada do seu próprio perfil. Então, nesse caso, eu penso na parte emocional, que ela é muito importante na hora de você fazer ali as tomadas de decisões. Tanto na hora de montar uma carteira, como também na hora de gerenciar. Vai lá, o Guilherme. Eu acho que é muito importante você juntar tudo que foi dito aqui até o momento. E para você não ficar preocupado por onde eu começo, porque são várias empresas na Bolsa. Comece a observar o seu dia a dia, tudo aquilo que você consome. Você está indo no mercado, busca ver qual que é a empresa que produz aquele saco de arroz, a empresa que produz aquele biscoitinho que você gosta, aquela bolacha que você ama. Então comece a observar isso, produz a garrafa da sua bebida que você tanto gosta. Se você começar a observar, você vai identificar que várias empresas que estão abertas em bolsa estão também no seu cotidiano. Então você está passando, o Godoy falou da Randon, por exemplo. Tenho certeza que você estava fazendo uma viagem de carro, passou um caminhão e tinha lá na carroceria do caminhão Randon. Eu tenho certeza absoluta. Então, se você observar no seu dia a dia esses pequenos detalhes, você vai ver que tem boas empresas que estão abertas em bolsa, que estão dentro do seu cotidiano. E entra a questão da análise de balanço, porque vez ou outra vai ter empresa que você gosta muito, mas os resultados eles vão ser tristes, mas acontece. Você vai ter que observar tudo isso, olhar para o seu perfil de risco, fazer toda essa análise, entender como é que está seu emocional, para que você comece, de fato, a investir. Então, a minha dica é, comece olhando para o seu cotidiano, aquilo que você faz no dia a dia, a empresa que você paga energia, comece a observar isso. E às vezes você vai ver que tem boas empresas que estão abertas em bolsa e estão. Isso você dia a dia. Um conselho, hein, Guilherme? Cada vez mais sábio também. Bom, é isso. A gente teve bons conselhos aqui nessa primeira fase. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar para a gente complementar aqui a sessão e passar para a próxima rodada é o seguinte: quando você vai fazer o investimento, normalmente, né, você tem uma mania que todo investidor tem, que é você parte da empresa que você quer pôr na sua carteira. Então, você fala assim, eu vou investir em Coca-Cola. Você já vai convencido de investir. Você não vai para ler os números, né? Não. Você cisma com o negócio e você vai lá conferir. E se ler os números vão te encantar, porque você já está querendo investir nele. Porque aí você está procurando aquilo. Você fala, nossa, o ROI. Nossa, olha a margem. Nossa, olha sei lá o quê. Então, o meu conselho para você é, se você quer investir em alguma coisa, comece analisando o setor, faz uma análise setorial. Aí você vai ali, vai puxando, vou analisar o setor agora.
Aí você vai olhando os indicadores e escolha a melhor empresa do setor, e não necessariamente, né, a empresa que mais te chamou a atenção aos seus olhos ali. Ótimo conselho, Raul. Você tem isso. melhorado também.